Hoje vamos estudar sobre os processos de separação de misturas, aquelas misturas que a gente estudou, homogêneas e heterogêneas. Então, a gente vai estudar como ocorre o processo de separação dos componentes dessas misturas. Vamos começar, primeirão? Vamos conhecer aí alguns métodos de separação de misturas heterogêneas. Então, tem de sólido com sólido, então tem catação, ventilação, levigação, separação magnética, dissolução fracionada, peneiração e flotação. De sólido com líquido tem decantação, centrifugação, filtração simples e filtração a vácuo. De líquido com líquido tem a decantação, que também existe a decantação de sólido com líquido. Você vai ver que aparece o nome, decantação, duas vezes, porque existe de sólido com líquido e de líquido com líquido. E de gás com sólido, como a filtração. Então, vamos conhecer cada um deles. E lembrando, misturas heterogêneas, hétero, diferente. Então, as misturas heterogêneas são aquelas que possuem mais de uma fase, que a gente vê mais de uma cor, certo? Catação. A catação a gente faz muito na casa da gente. Ele diz aí, baseia-se na identificação visual dos componentes da mistura e na separação manual, né, com as mãos ou com auxílio de uma pinça. É o método usado, por exemplo, na limpeza né, do feijão antes do cozimento. Sua mãe, quando compra lá o feijão, ela tem o costume, né, de catar, como tá mostrando aqui. Você tá vendo aqui, ó, catando o feijão, tirando pedra, tirando algum pedaço, né, que tenha dentro de pau, algum feijão que esteja estragado. Isso acontece muito. Então, a catação, o nome já está dizendo, ó, catação, vem de catar. E as substâncias que estão aqui são o quê? Aqui está mostrando, ó, sólido com sólido. Então, são sólidos, são pedras, são paus, são outros grãos de feijão que estão podres. Então, é sólido com sólido. Então, usa-se ou a mão ou uma pinça, dependendo do tipo de catação, tá? Próximo. Ventilação. A ventilação, o nome já está dizendo, ó, vem de vento. Então, vai utilizar o vento para separar substâncias sólidas, ou sólida com sólido. Então, é um método de separação para sistema sólido com sólido, no qual o sólido menos denso, né, aquele mais leve, é arrastado por uma corrente de ar. O exemplo que ele dá aqui, ó, é a separação das cascas de grãos, como arroz, amendoim torrado. Então, eles jogam, né, aquelas peneiras, joga para cima e essa pelezinha aqui, ó, do amendoim vai cair, vai voar com o vento. Dentro de um local onde se planta, né, arroz, eles fazem muito isso com uma peneira, tipo uma peneira. Coloca os arroz dentro, balança, balança e joga para cima. Balança, balança e joga para cima. Cada vez que ele joga para cima, o vento leva as palhinhas, né, que fica assim em cima do arroz, como aí no amendoim. Porque elas são leves, são muito leves, então o vento leva. Então é um processo que usa o vento para separar partículas sólidas. No caso aí, o grão do amendoim das casquinhas e o grão do arroz das casquinhas também, ok? A levigação. A levigação também é uma separação de sólido com sólido. Ele diz: a água corrente arrasta o componente que é menos denso. Se ele é menos denso, a gente imagina que ele é mais leve. E o mais denso, que é o mais pesado, o mais denso, se deposita no fundo do recipiente. Eles usam ó, essa tipo uma peneira aqui, ó, parece uma peneira, mas é chamada desse nome aqui, ó, bateia. Ela é assim, com esse cone, parecendo um cone, aonde os garimpeiros usam muito para encontrar ouro. Então, ó, ele diz, é usada, por exemplo, para separar areia e ouro. A areia, que é menos densa, né, mais leve, ela é arrastada pela água corrente do rio. E o ouro, por ser mais denso, né, mais pesado, ele fica aqui no fundo, ó, nesse cantinho aqui da bateia. Então, ele vai balançando isso, ó, e passando a água. A água vai levando a areia até ficar aqui, ó, ele conseguir achar o ouro no fundo. Então, esse processo é chamado de levigação, certo? Separação magnética. A separação magnética, ela é também chamada de imantação, porque vem de ímã, aquele nome, né? Ímã. Então, é uma separação também de sólido com sólido, tá?
Então, ele diz, nesse método de separação, um dos sólidos é atraído por um ímã. Esse processo é usado em larga escala para separar alguns minérios de ferro de suas impurezas, como, por exemplo, separar do lixo objetos de metal que são reciclados. Então, você tem assim um amontoado na fábrica de reciclagem e eles colocam um ímã bem grande em cima e tudo que é de metal ele é atraído por esse ímã. Aí ele já consegue separar o que é metal do que não é. Outro exemplo ele diz, ó, é a separação da linha e agulha através de um ímã. Então, eu quero tirar a agulha, né, de um novelo, ele está lá emaranhado. Então, só pegar um ímã e puxar. Outro que a gente usa muito é a limalha de ferro. No laboratório, a gente usa muito a limalha de ferro para mostrar esse exemplo. A limalha de ferro é isso aqui, ó, que está grudado aqui no ímã, esses negocinhos aqui. Ele é um pó bem fininho de ferro, muito fino. Então, é chamado limalha de ferro. Aparece muito nos exemplos e nos exercícios, tá? Então, é chamado limalha de ferro. Então, eu pego ele e misturo com areia, por exemplo. Depois que eu misturar com a areia, eu não tenho mais como separar se eu não usar o ímã. Então, eu venho com o ímã, encosto perto da areia e todo pedacinho de ferro que tem da limalha, desse pó de ferro, vai ser atraído para o ímã. Então, eu consigo novamente separar os dois. A dissolução fracionada. A dissolução fracionada também é usando duas substâncias sólidas, sólido com sólido. Então, eu tenho, ele diz, é usada quando apenas um dos componentes apresenta solubilidade no solvente. Então, o que é isso? Então, quando um deles se dissolve, que é o que a gente chama de solubilidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha o exemplo ao lado, sal e areia. Peguei o sal e misturei com a areia. Misturei. Vai ficar uma mistura heterogênea, não é? Você vai ver o sal e vai ver a areia. Mas como é que eu vou fazer para separar eles agora? Você, se fosse fazer catação, não ia dar. Como você pode fazer? Então, existe essa técnica aqui que é usada. Então, você vai colocar, ó, adiciona-se água, a gente coloca a água dentro, mexe até o sal que estava na areia. Ó, você tá vendo aqui as pintinha branca do sal, vai se dissolver nessa água. Então, você vai depois tirar, fazer a filtração por um cone, esse filtro aqui, que é o funil, com esse papelzinho aqui, que a gente chama papel filtro. Então, pego essa mistura e jogo aqui. A areia vai ficar aqui em cima e a água com sal vai ficar embaixo. Aí ele diz, ó, após a filtração, a areia é separada, bastando realizar agora ou uma destilação simples ou a evaporação para separar o sal da água. Então, depois disso aqui, eu já separei, ó, a areia e o sal ficou aqui embaixo, junto com a água. Depois eu pego essa água com sal e vou deixar ou essa água evaporar, que é o processo de evaporação, ou fazer uma destilação simples, que a gente vai ver mais na frente como é, tá ok? Então, eu tenho como separar a areia do sal, mesmo depois de misturado, pelo processo da dissolução fracionada. A tamização. A tamização também é chamada de peneiração, porque se usa uma peneira, tá? Então, ele diz, ó, usada para separar sólidos constituintes de partículas de dimensões diferentes através de peneiras. Normalmente, né, industrialmente, usa-se conjuntos de peneiras superpostas que separam as diferentes granulações. Então, ele mostra aqui um pedreiro, por exemplo. Quando ele vai fazer uma areia de reboco, ele passa a areia na peneira para os grãos maiores da areia ficar em cima da peneira. E só vai passar a areia fininha. Então, esse é um processo de peneiração. Aqui tá dizendo só que é sólido com sólido, tá? Mas existe também peneiração ou tamização de sólido com líquido. Como, por exemplo, você fez um suco de abacaxi, por exemplo. Então, bateu o abacaxi com água no liquidificador para fazer o suco. Então, você vai passar na peneira. Quando a gente passa na peneira, o líquido vai descer e o resto, né, do abacaxi vai ficar na peneira. Então, isso também é um processo de separação de peneiração. Só que é de sólido com líquido, tá? Então, existe peneiração de sólido com sólido, como é o caso do pedreiro, quando peneira a areia. E de sólido com líquido, quando a gente faz um suco da fruta que tem que peneirar para tirar aqueles gomos da fruta. Tá ok?
Flotação. A flotação também é de sólido com sólido. Então, por exemplo, ele diz aí, ó, adiciona-se a mistura um líquido de densidade intermediária aos dois sólidos. Então, um exemplo mais fácil. Eu tenho areia com serragem, que é pó de serra. Misturei areia com pó de serra. Misturei. Como é que eu vou tirar agora aquele pó de serra bem fininho da areia? Impossível tirar com a mão. Então, o que a gente faz? A gente adiciona água. Ah, mas ele vai dissolver? Nenhum dissolve, não. Quando dissolve é o outro, dissolução. Esse aqui a gente vai adicionar água para poder o pó de serra, que é menos denso, ó, ele é leve, né? Ele subir, ele vai para cima da água. E a areia, que é mais densa, vai ficar embaixo. Então, eu vou conseguir fazer com que o menos denso se separe do mais denso. Aí eu consigo tirar esse pó de serra daqui de cima. Então, ele diz, o sólido de menor densidade vai flutuar, que é o pó de serra, e o de maior densidade vai afundar. Então, aqui, voltando a outro assunto, né? É uma mistura heterogênea. Tenho quantas fases? 3 fases, para relembrar. A fase do pó de serra que eu estou vendo, a água que eu estou vendo e a areia que eu estou vendo. E também tenho 3 componentes, que é o pó de serra, a água e a areia. Tá ok? A decantação. A decantação ele mostra aqui, que é uma separação de misturas sólidas com líquido. Então, a fase sólida, que é o barro, por exemplo, né? Por ser mais densa, ela vai se sedimentar. O que é isso? Então, faltou água. Precisei pegar a água de um rio ou a água da Compesa, chegou muito suja às vezes, e você deixa lá, a gente chama assim assentando, né? O pessoal tem costume de chamar de assentando. Então tá aqui, água barrenta que chegou, ou você pegou de um rio, pegou de algum lugar que estava muito barrenta. Você não vai usar ela assim. Aí então você deixa de repouso, aqui ó, repouso, que é o que a gente diz assentar. Depois de um tempo, o barro vai ficar embaixo e a água vai ficar em cima, né? Vai ficar assim. Depois que ela vai assentar, como a gente chama, ele diz aqui, ela vai se sedimentar e se depositar no fundo do recipiente, que é o assentar. E a fase líquida vai poder ser transferida para outro frasco. Então, agora, com bem cuidado, eu vou virar o meu recipiente para outro, tirar esse líquido aqui e mandar para outro recipiente, usando isso aqui, ó, que a gente chama de ou baqueta ou haste de vidro, é uma hastezinha de vidro. É um misturador, eu esqueci agora o nome dele exato, mas depois eu lembro. Aí, você vai transferir o líquido. Transferir o líquido de um recipiente para o outro. Então, esse líquido aqui, lógico que ele não está limpo para beber, porque a água estava barrenta, mas já está limpa para ser usada para outras coisas, tá? Aí ele diz, a decantação é usada, por exemplo, nas estações de tratamento de água. Isso acontece muito nas estações de tratamento. É a primeira fase que acontece na estação de tratamento, é deixar a água descansar, ficar em repouso, para sedimentar as partes sólidas e ficar no fundo do recipiente, tá certo? Aí vamos conhecer agora a sifonação. A sifonação, ele diz, e isso pode ser feito também por sifonação, que é aquele processo da decantação, tá? Que é uma transferência do líquido agora por meio de um sifão ou de uma mangueira plástica, iniciando-se o fluxo por, ele diz, né? Iniciando-se o fluxo por sucção. Então, qual a diferença entre decantação e sifonação? Então, a mesma coisa aqui, a água é barrenta, a gente espera a areia, né, o barro assentar no fundo. Se eu for fazer a decantação aqui, esse processo é o mesmo da página anterior. A água vai ser transferida de um recipiente, ó, para o outro, através desse negócio. Lembrei, o nome disso aqui é bastão de vidro. Então, é só um bastãozinho de vidro. Então, ele coloca assim, encosta o líquido e vai enchendo o outro recipiente e o barro vai ficar sozinho nesse. Mas se eu quero fazer outro processo, que é a sifonação, desse momento aqui, eu já parto para esse aqui. O que é que eu vou fazer? A sifonação, os dois recipientes têm que estar um ao lado do outro. O que vai ser transferido o líquido para o outro tem que estar no nível mais alto. Então, esse aqui fica ó, no nível mais alto e esse fica no nível mais baixo. E a gente coloca uma mangueira plástica
para poder dar uma sucção aqui, né, com a boca nessa parte aqui de baixo, para poder a água daqui passar para o de baixo. Isso aqui acontece muito quando às vezes falta gasolina no carro ou numa moto. Aí o pessoal tem um costume. Hoje em dia, os carros mais modernos, né, não tem mais como fazer isso, que eles já têm a maioria deles tem tipo uma peneirinha no meio do caminho, que impede que, assim, impurezas, tipo um filtro, impurezas, né, da gasolina, entrem até lá no motor do carro. Então, você tem, antigamente, né, eu vou fazer muito isso, acabou a gasolina, parava uma pessoa, pegava uma mangueira, botava dentro do tanque de combustível da pessoa, sugava com a boca, sugava, né, com a boca e já colocava dentro de um recipiente. Então, enchia aquele recipiente, depois era subir a mangueira que ele parava de puxar. Por quê? Porque você tinha que estar o nível do tanque mais alto e o nível da mangueira que estava saindo a gasolina mais baixo. Então, isso acontece muito quando falta gasolina, né, com o pessoal. Então, esse processo é chamado sifonação, quando usa essa mangueirinha plástica para tirar a água de um local mais alto para um local mais baixo e deixar depois só a parte sólida, que aqui no exemplo é o barro, ok? A centrifugação. A centrifugação é quando eu misturo sólido com líquido e preciso centrifugar, separar eles. Eu uso uma máquina que é chamada de centrífuga. Então, essa centrífuga é a máquina que vai fazer essa separação. Então, ele diz, ó, é uma maneira de acelerar o processo de decantação. Então, eu posso até pegar água com barro e fazer uma centrifugação. Mas qual a diferença? A diferença é que lá eu tenho que esperar o repouso, alguns minutos, horas, dependendo da quantidade, até dias. Aqui não, aqui ele acelera, ele gira numa velocidade muito rápida. Então, ele envolve ó, sólidos e líquidos e é realizada num aparelho chamado centrífuga. Aí, na centrífuga, devido ao movimento da rotação, né, de rodar muito rápido, as partículas de maior densidade, por inércia, são arremessadas para o fundo do tubo. Acontece com o sangue da gente, por exemplo. Quando a gente vai num laboratório que tira sangue, a mulher coloca, né, seu sangue lá dentro do tubo de ensaio e leva lá para dentro. Você nem vê, mas ela coloca aqui, onde está mostrando, ó, nesses tubinhos. Então, coloca lá o tubo de ensaio do seu sangue aqui dentro. Depois que está cheio, ela liga a centrífuga. A centrífuga, que é essa máquina aqui, é uma das, tá? Essa daqui é pequenininha, só tem bem pouquinho. Tem uns que tem 100, 200, tem muitos mesmo. E existe também a manual. A que a gente tem na escola manual, só cabe 4 tubos de ensaio. Então, quando a gente tiver a oportunidade, quando voltarmos, aí a gente vai para lá para vocês verem, tá? Então, essa máquina aqui, ela gira numa velocidade tão rápida que você nem vê mais esses tubos de ensaio. É como se fosse aquele processo que acontece na máquina de lavar. Quem tem máquina de lavar em casa sabe que chega uma hora perto do fim, né, da lavagem, que a máquina gira bem rápido, fica bem rápido girando, você não vê nem as roupas. Naquele momento ela está centrifugando, ela está acelerando o processo de separação da água da roupa. Então, é uma centrifugação, que é a mesma coisa que acontece com o sangue. Embaixo vai ficar ó, o sangue, a parte, né, vermelha dos glóbulos vermelhos, e em cima vai ficar a parte do plasma, essa parte amarelada. Então, antes está tudo misturado e depois separa, tá ok? A filtração simples. A filtração simples, o nome já está dizendo, uma filtração super simples de sólido com líquido, que também pode ser, né, aquele exemplo que eu dei, que é, por exemplo, quando a gente faz o suco. Então, quando a gente faz um suco da fruta, a gente tem que fazer uma filtração simples. Então, ele diz, é um método de separação muito presente no laboratório e também no nosso cotidiano, como quando a gente faz isso com suco. É usado para separar um líquido, um sólido de um líquido, ou um líquido, um sólido de um gás, mesmo que o sólido se apresente em suspensão. Então, a mistura atravessa um filtro poroso, que é esse papel de filtro aqui, que está mostrando, onde o material particular da parte sólida, né, fica retido. A preparação do café, por exemplo, né, é um dos exemplos. Quando você está lá, faz um café daquele de pó no fogo, então você tem que passar pelo papel filtro para poder colocar lá no seu copo. Então, o café fica aqui
um funil, né, que todo mundo tem quando usa esse tipo, não é aquele solúvel, tá? É aqueles que faz com pó, e o café vai ficar embaixo. Outro exemplo é o do aspirador de pó, são exemplos de filtração de sólido com gás. Então, o aspirador de pó, ele quando está limpando, por exemplo, um sofá, ele suga a parte sólida, como restos de células do nosso corpo, sujeira que tem, restos de comida, mas ele suga também o ar. E ali só quem passa depois pelo filtro é o ar. O resto fica tudo acumulado no filtro que tem dentro. Quem tem, né, abre e vai lavar. Então, é uma separação de sólido com o gasoso, que é o ar. Então, esse é um tipo de filtração chamada filtração simples, tá? Só se usa, ó, funil, o papel de filtro e um recipiente embaixo aqui para pegar o líquido. Só isso, tá? O resto aqui é opcional, becker, essa baqueta também, que é o bastão de vidro, mas é opcional. A filtração a vácuo. Vácuo significa como se fosse sem ar ali dentro, né? Existem embalagens que vendem frutas a vácuo, sementes a vácuo. O povo antigamente dizia que era o sertanejo, né? Quando andava com a calça tudo colada, dizia que tá embalado a vácuo, que não passava um ar ali dentro, né? Então, a vácuo é sem ar. Então, é uma filtração que pode ser feita com o mesmo produto anterior. Mesmo assim, por exemplo, um suco, por exemplo, se eu quisesse separar, água e areia também poderia separar, só que é uma filtração mais rápida. Então, ela é utilizada para soluções em que o diâmetro do sólido é muito pequeno. Então, quando a partícula sólida é muito pequenininha, normalmente se usa a filtração a vácuo. O que é que a gente precisa? Isso é importante você saber. Vai precisar desse aparelho de vidro aqui, essa vidraria que é chamada de Kitasato. Ela é parecida com o Erlenmeyer. Quando você for estudar daqui a pouco os materiais de laboratório, você vai ver. Só que ela tem esse bracinho aqui, certo? Coloca-se uma rolha para o ar não sair mais, né? E esse funil, que é chamado funil de Buchner, tá? Então, esse funil ele é de porcelana branca, você vai ver também lá no assunto, cheio de furinhos, tá vendo aqui os furinhos? Cheio de furinhos. Em cima eu coloco um papel de filtro redondinho e esse bracinho é ligado a uma mangueira que passa por essa trompa de água que a gente diz. Aqui em cima vai estar uma torneira, tá? Aqui vai estar uma torneira e a água você vai abrir. Você vai botar aqui em cima a mistura que você quer. Quero separar, encher aqui, pronto. Ligo a torneira. Quando eu ligo a torneira, que a água vai descendo aqui, ó, numa velocidade, ela suga o ar que está dentro do Kitasato. Então, o ar vai sair por essa mangueira, por aqui, junto com a água, até que chega um momento que não tem ar nenhum aqui dentro. Aí é nessa hora que o líquido que está aqui em cima vai começar a pingar aqui dentro. Então, ela só começa a pingar na hora que não tem mais ar dentro do Kitasato. Então, isso é chamado filtração a vácuo, tá ok? Decantação. A decantação a gente já viu, lá de sólido com líquido. Mas existe essa daqui também de líquido com líquido, tá? Que é, por exemplo, eu tenho água e óleo. Quero separar a água do óleo. Tem como? Tem. Só eu fazer o processo de decantação. Então, ele diz, ó, é separação de líquidos immiscíveis. A palavra immiscíveis significa que não se misturam. Se for miscíveis, mistura. E esse I na frente tem negação. Então, não se misturam. Então, água e óleo não se misturam. Então, eu pego a minha solução de água e óleo, jogo dentro do funil de decantação, que é esse aqui de lado, tá? Esse aqui. Ele tem essa torneirinha aqui de lado, ó, que controla a quantidade de líquido que sai. Tem que ser aberto bem devagarzinho, para ir pingando, assim como está aqui na imagem, ó, saindo um filete bem fininho de água. Então, a água vai ficar embaixo, que é a mais densa, e o óleo vai ficar em cima, que é menos denso. Eu vou ligar e vou abrir essa torneirinha aqui. Até, ó, como mostra aqui, azeite e água. Então, até o líquido ir descendo, descendo, descendo todinho. Quando chegar na parte do óleo, eu vou e fecho essa mangueirinha. Então, eu consigo separar, ó, a água fica embaixo e o óleo vai ficar todinho em cima. Então, ele diz, a fase mais densa se deposita no fundo do recipiente, ok? Filtração simples de sólido com gasoso, como a gente já comentou, como é o caso do aspirador de pó. Ele diz, as partículas de poeira suspensa no ar são barradas no filtro interno do aparelho.
Exemplo mais comum, né? Que é comum. É de um aspirador de pó. Então, ele tem esse filtro aqui dentro, ó. Como se fosse também quem mexe em carro, os meninos aí que mexem em carro, tem o filtro do ar-condicionado também do carro, o filtro do ar-condicionado da sua casa, que eles ficam cheios de poeiras, porque a função deles é filtrar o ar. Então, ele não deixa, né, entrar ali as impurezas. Então, a mesma coisa no aspirador de pó. A sujeira entra aqui, ó, junto com o ar, tá mostrando aqui sujeira. Vai passar aqui pelo motor, tem uma escova rotatória, né? Quando chega aqui dentro, tem um filtro. Então, tá aqui o filtro. Quando for, aqui está o saco do pó, da sujeira que vai ficar aqui acumulado e o ar vai sair pela frente do aspirador. Então, isso é uma filtração simples de sólido com gasoso. Existe também métodos de separação de misturas homogêneas. Homo significa igual, então as homogêneas só apresentam sempre uma fase. Então, eu vou mexer e vai ficar uma cor só, vai ficar uma característica só. Então, existe sólido com líquido, que é a evaporação e a cristalização, que elas trabalham juntas. Eu tinha colocado ela aqui embaixo, depois tirei aqui, por isso ficou esse espacinho aqui. A destilação simples, como sólido também líquido. De líquido com líquido existe a destilação fracionada e existe a cromatografia, mas que a gente não vou mostrar a vocês agora. Eu vou deixar para dar ela quando a gente vê a evolução dos modelos atômicos, tá ok? Então, não coloquei aqui, tá? Aí vamos conhecer. A evaporação e cristalização é a de sólido com líquido. Então, é um método barato utilizado para a obtenção do sólido, enquanto o líquido é perdido. O que é que eu posso fazer com isso? Ele diz aí, você nas salinas, no local onde fabrica sal, por exemplo, em Mossoró, em Natal, outras cidades de Natal que fabricam sal, eles têm esses tanques aqui, ó, esses tanques enormes. Eles pegam a água do mar e jogam aqui dentro. Deixa aí durante dias, dias e dias e dias e dias. Vai ocorrer esses dois processos, a evaporação e a cristalização. A evaporação é a gente esperar essa água que está aqui, ó, ela começar a evaporar. Então, ela vai evaporar, evaporar durante dias e dias e dias, até que não vai ter mais água nenhuma e vai ficar só o sal que tem no mar, na água do mar. Então, esse sal a gente diz que é o processo da cristalização, porque ele vai ficar em forma de cristais. Então, é um processo que acontece junto aqui, da evaporação e da cristalização. Ele diz, é uma técnica empregada quando o líquido pode ser desprezado. Então, eu não preciso desse líquido, eu posso deixar ele evaporar. Então, é um processo barato. Se você quiser, você mistura aí na sua casa um pouquinho de água com um pouquinho de sal, mistura e deixa aí durante um mês. Daqui a um mês, esse copo vai estar vazio, sem água e com um pouquinho de sal lá no fundo do recipiente, tá ok? Ele diz também, mostra aqui, ó, como é a cristalização também. É um processo de separação de mistura, onde as substâncias da mistura são sólidos, dissolvendo todos os componentes da mistura em um líquido e logo em seguida sofre evaporação. Ele provoca a cristalização das substâncias separadamente. Então, ele mostra aqui, eu tenho, por exemplo, sal e açúcar, aí eu boto água, vou ferver aqui um pouquinho, depois eu vou filtrar e separar eles. Aí a cristalização vai ocorrer com os grãos de sal e de açúcar. Então, a água vai evaporar e a mesma coisa acontece. A destilação simples, sólido com líquido, tá? Eu tenho, por exemplo, foi até ruim aqui, nem percebi. Eu tenho aqui, por exemplo, essa mistura rosa. Essa mistura rosa, vou dizer de jeito bem simples, tá? Essa mistura rosa é uma água do mar, pronto. Peguei um pouquinho de água do mar e quero separar o sal da água. Tem como? Tem. Eu posso fazer a evaporação, que a gente acabou de ver, vai demorar dias e dias. Ou, se eu quiser bem mais rápido, eu faço a destilação simples. Então, eu vou pegar a água do mar, essa substância rosa, vou aquecer, tá vendo aqui, aquecimento, o fogo tá ligado aqui, ó, o bico de Bunsen, que a gente vai ver depois no material do laboratório. Então, vai aquecer, 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 e isso aqui vai começar a evaporar. Essa água vai começar a evaporar. Ela não vai sair porque tá fechada, ó, aqui em cima, tem até um termômetro para ver a temperatura, né, que alcança. Ela vai subir aqui e não vai sair, só tem esse espaço para ele sair, ó. Vai sair por aqui. Aí ela vai passar aqui no meio,
pelo condensador. Esse aqui agora é o condensador. Começa aqui, termina aqui. Então, esse do meu condensador. O que é condensador? Condensador vem de condensação, que é passar, né, a água, por exemplo, do estado gasoso para o estado líquido. Então, ela está entrando aqui só na forma de vapor, de gás que está evaporando daqui. E vai pingar desse lado, ó, observe, já na forma de água. Porque esse aparelho ele vai esfriar esse gás e esse gás vai pingar do outro lado. Aqui tem o local da entrada de água e da saída de água. Ele tem duas pontinhas, onde uma pontinha você liga na torneira para ir passando a água aqui. A água não bate no gás. O espaço do gás, o tubo do gás é no meio, bem fininho. E o tubo da água é aqui fora, essa parte maior de fora. Então, a água passando por fora, ela só faz esfriar esse gás que está aí. Então, a água fica entrando e saindo, entrando e saindo. Tá vendo que a outra está numa pia, né? Então, a água fica entrando e saindo. Então, sai aqui na forma de gás, pinga aqui na forma de água. Essa água que está aqui, a gente diz que é uma água destilada, é uma água pura, é uma água que não tem sal nenhum, sais minerais nenhum, não tem nada. Ah, pode ser tomada? Pode, mas não ajuda em nada na gente, tá? Que a água que a gente toma é água mineral, cheia de minerais, né? Que ajuda nosso corpo a se manter hidratado. Então, no final, o que é que vai sobrar? No final, aqui onde está essa água rosa, só vai sobrar sal. Sal, 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 sal. E do outro lado, água. Então, eu consigo separar a água do sal facilmente. Aí ele diz, método usado quando se deseja separar a substância sólida dissolvida no solvente. Solvente sempre é o líquido, tá? No caso aí é a água. E não se deseja perder este no processo. Quem é este? O solvente, né? Então, não quero perder a água, como acontece na evaporação. Na evaporação, a gente viu que a água vai embora. A água é desperdiçada, ela evapora. Mas aqui eu não quero perder a água, eu quero ter a água. Então, ele não pode perder essa água. Dessa forma, o solvente, ó, que é a água, é resfriado, né? Esfriado, condensado, sendo recolhido no outro frasco. Esse aqui, o segundo frasco. Aquece-se a mistura até atingir o ponto de ebulição do solvente. Não existe necessidade de controle de temperatura, pois o ponto de ebulição do sólido é muito mais elevado do que o do solvente. Aí esse é chamado destilação simples, tá? Vem a destilação fracionada. Como é a destilação fracionada? Ela é de líquido com líquido. Então, já vou logo explicar do jeito mais simples. Eu tenho água e álcool. Então, peguei aqui esse recipiente onde está azul, é água e álcool. A diferença da simples para a fracionada é essa. A simples é de sólido com líquido, como água e sal. A fracionada é de líquido com líquido, que se misturam, tá? Então, eu tenho aqui água e álcool. Eita, misturei a água com o álcool. Como é que eu vou separar agora? Tem como? Tem. Então, a água e o álcool, eles têm ponto de ebulições diferentes. A água é 100 graus Celsius e o álcool é em média 78, nessa faixa. Não sei o valor também exato, não. Mas é bem abaixo do da água. Então, é 78, 82, nessa faixa. Depende também do grau do álcool, tá? Então, o que é que eu faço? Eu pego esse tubo, esse balão aqui, que chama balão do fundo chato. Coloco essa coluna, que é chamada coluna de fracionamento. Tá aqui o nome, coluna de fracionamento. Tampo em cima também, boto um termômetro só para ver a temperatura, mas é importante, nesse é importante saber. O condensador aqui e aqui o outro recipiente para cair o líquido, né? Aí aqui, entre água e álcool, quem é que vai evaporar, começar a evaporar primeiro? Se um está em 78 e o outro está em 100. Então, de 78 vai começar a evaporar primeiro, que é o álcool. Então, o álcool vai começar. Chegou em 78, ele começa a evaporar, passar pelo condensador, se resfriar, se condensar e pingar do outro lado. Então, quem vai pingar desse lado primeiro, ó, é o álcool. Na hora que parar de pingar, passar alguns minutos ali parado de pingar, é porque acabou o álcool aqui e só tem a água. Então, você desliga, tira aí, né, o copo de baixo, esse copinho aqui, o becker, tira de baixo e vai ficar a água nesse primeiro recipiente e o álcool nesse outro recipiente. Não tem como separar água de álcool, tá? Ele diz, o método usado para a separação de mistura de líquidos.
Quanto mais distante o ponto de ebulição dos componentes, mais eficiente será o processo de destilação. Então, o ponto de ebulição tem que ser diferente, tá? E quanto mais distante, melhor. A aparelhagem, né, usada é a mesma de uma destilação simples. A diferença é que vai ter o acréscimo de uma coluna de fracionamento, que é essa aqui, ou chamada de coluna de destilação ou coluna de retificação, mas o mais comum é coluna de fracionamento, que é esse aparelhozinho aqui. A separação ocorre na ordem crescente dos pontos de ebulição. Então, quem tem ponto de ebulição menor evapora primeiro, quem tem ponto de ebulição maior evapora depois, ok? Ele mostra aqui que esse é um processo muito usado principalmente nas indústrias petroquímicas, né? Onde tem lá os derivados do petróleo. Então, para a separação dos derivados do petróleo. Então, nesse caso, as colunas de fracionamento são divididas em bandejas ou pratos. Eles têm essas colunas gigantes lá. Então, o que é que eles fazem? Bota o petróleo que foi retirado lá de dentro, coloca lá dentro. Quando ele chega a 20 e começa a aquecer, né? Quando na coluna de fracionamento que eles têm. Então, quando ele chega em 20 graus Celsius, ele produz o gás butano e propano. Quando ela chegar a 150 graus Celsius, ela vai formar uma nafta, que é uma essência leve. Quando ela chegar a 200, é uma essência pesada. E isso tudo vai saindo por aqui, ó. Quando ele chega na temperatura, observe que tem um caminho, ó. Ele vai descer e vai pingar nos seus recipientes, tá? Se for um gás, vai ter um recipiente para recolher aqui os gases. Quando chega em 300, ela produz o querosene. Então, vai pingar por aqui no seu recipiente o querosene. 370, ela chega no combustível diesel e no óleo para aquecimento. E quando chega em 400, ela se transforma em óleo pesado. Aqui, né, ele coloca o petróleo bruto, que é retirado lá de baixo, tá? Passa no forno e vai aquecendo. Então, nessas temperaturas, ele produz substâncias diferentes, ok? E existe a extração por solvente. Mais comum, né, o jeito mais comum de extração por solvente, ela diz aí, ocorre quando se extrai uma substância com a ajuda de um solvente. Solvente, nesse caso, a água é chamada de solvente universal, tá? Porque ela dissolve a maioria das coisas, só quando as coisas não se dissolvem nela, né? Então, o exemplo mais comum, o nome já está dizendo, extração. Então, eu vou extrair alguma coisa com a ajuda da água, que é o solvente. Então, eu tenho esses saquinhos de chá, que vende pronto, boto dentro da xícara e coloco água quente, que é o solvente. Então, essa água, ela vai mudar de coloração depois de 3, 4 minutos. Ela vai estar na cor das ervas que vai ter dentro do chá. Então, esse é um processo que a gente chama de extração. Tá ok? Bem fácil, bem simples, né? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volte aí, assista novamente. Faça o seu resuminho no caderno de todos os processos de separação. Eu quero todos anotados, viu? E que qualquer necessidade você já vai lá e olha, não precisa assistir a aula novamente. E até a próxima aula.